Nossa! Olha, depende. Vamos lá. Existe um dar o tempo, existe um dar um tempo. O dar o tempo, que é mais manjado, que todo mundo conhece, é aquele, tipo assim, que a pessoa já tem um outro, né? Um outro relacionamento engatilhado ou querendo e Aqui, dá o né? tempo para desmanchar. Como se fosse assim, vamos dar um tempo, mas a pessoa já está desmanchando. Isso ocorre mais na juventude, assim, na adolescência, na vida adulta mais É um termo mais jovem. jovem, né? É uma coisa mais jovem, que as pessoas não sabem como terminar e aí pedem o tal do tempo. Mas existe, de fato, uma ideia interessante sobre amadurecimento nessa questão de dar um tempo das coisas, inclusive das relações, sejam elas relações afetivas ou não. O que acontece? O dar o tempo, que deve ser de uma coisa amadurecida, é aquela coisa que acaba confirmando a coisa da física, do tempo e espaço. O que significa isso? O tempo e espaço é um contínuo. Então, se eu dou um tempo, eu estou não só me afastando temporariamente da pessoa, mas fisicamente da pessoa também. Concorda? Concordo. Então, eu estou me afastando para que eu possa ver a minha vida com aquela pessoa de longe. É como se eu me tornasse um crítico isento do meu componente afetivo mais forte. Então, eu começo a dar uma visão do que aquela relação de fato me traz, do que eu tenho de bom, do que eu estou errando naquela relação, do que o outro está me dando e eu não estou sendo generosa em receber, do que o outro não está me dando e eu estou precisando. Então, acho que é um momento de reflexão muito bacana. E você vê que isso acabou evoluindo para o tal do ano sabático na vida profissional, que não dá para ser um ano, né? A gente costuma dizer que ano sabático não dá, né? Mas assim, meses, né? Então ficou simbolicamente como um ano sabático. Mas assim, um tempo na profissão, um tempo na relação para que a gente possa fazer essa avaliação. Agora, isso só funciona se a pessoa tiver, de fato, esse pensamento de fazer um afastamento, não para ir para farra, né? Não para viver a balada, mas para refletir. Você, como sempre, traz nessa mente brilhante. Assim, quando eu pensei no tempo, eu fico focado, né? Ou eu foco ou eu desfoco. Então, eu fiquei muito focado nessa coisa da relação. E aí você trouxe, assim, abriu um outro leque desse tempo. E que é um tempo que, quando a gente fala em mentes ansiosas, está muito vinculado a essa sobrecarga. E que acaba afetando também uma relação, né? Ultimamente, às vezes, eu tô pegando... Não, acaba afetando tudo, né? Eu volto sempre porque isso para mim foi fantástico, a linha do tempo. Que você me Sim, a ensinou. linha do tempo. Depois que eu conheci você, essa linha do tempo entrou para tudo. Que na realidade a linha do tempo é você entender, é você fazer essa reflexão não só do adoecimento do paciente, mas de você também fazer esse afastamento e entender que aquela pessoa que chegou ali no teu consultório, que está ali de frente para você, não é só aquela foto daquele instantânea que está ali naquele momento. Essa pessoa, antes de chegar no teu consultório, provavelmente você tem que imaginá-la 3 anos antes. Como é que foi a vida dela? Então você tem que montar um filmezinho, claro que você vai montar com a sua imaginação, mas você tem que ir pegando isso, porque senão você nunca vai conhecer uma pessoa a fundo e nem será um médico a fundo. Né? Essa coisa do tempo, né? E aí quando você fala, porque às vezes a pessoa associa assim, eu preciso dar um tempo na minha relação. Mas às vezes não é um tempo da relação, ele tem que dar um tempo para a vida. Para a vida e dele. aí quando você falou do ano sabático, eu falei assim, gente, perfeito, linkou com a minha linha de pensamento. Porque às vezes as pessoas chegam para mim, eu preciso dar um tempo na minha relação, eu estou cansado, eu estou não sei o quê. Mas às vezes não é aquela relação... O principal talvez esteja cansado da vida dele, né? Porque assim, a gente tem que fazer movimentos reflexivos. A gente vive uma vida, em geral, que é essa coisa do mundo moderno, que é não parar. Então você vai obsessivamente, compulsivamente fazendo coisas e você não tem esse movimento reflexivo. A gente vive tempos em que assim, as pessoas têm muita dificuldade em ficar sozinhas e fazer reflexões. As pessoas estão sempre ocupando o tempo, mas de uma maneira que elas não param para pensar. É engraçado que quando
Algumas pessoas, eu já mudei bastante isso, mas algumas pessoas têm essa coisa que se abrir um espaço que você não está trabalhando, ou você não está passeando, se divertindo, ocupando, né? Eu estou deprimindo. Sim, com certeza. E não tem nada tem a ver. Uma angústia. Uma angústia porque você está parado. Porque a pessoa não está fazendo. Não está fazendo. E isso é um sinal de que, tipo assim, existe muito pouco preenchimento daquela pessoa com a essência dela. Então, cada vez ela está mais distante do que ela é. Porque uma pessoa que tem contato com a sua essência, ela nunca está sozinha. É verdade. Outra coisa que você fala sempre, eu acho isso fantástico, e a gente está muito no período do Mentes que Amam Demais, uma coisa que eu já via, mas isso veio muito desse compartilhamento de trabalho com você, que é o tempo quando você sai de uma relação para outra. E às vezes as pessoas têm muita essa necessidade, o medo de ficar sozinho, ela não dá nem tempo para ela refletir o que deu certo, o que deu errado daquela relação. Ele já entra. E eu acho muito bacana que você fala assim, vamos ficar aí uns 3 mesezinhos quietinho, tá? Dá um tempo para você. Na realidade, eu acho assim, que você ter relacionamentos mais duradouros é fundamental para o seu amadurecimento, porque ninguém pode dizer que tem uma relação madura antes de 5 anos. Não existe isso. Não dá tempo para conhecer. Você pode estar num processo de conhecimento. Ainda mais numa vida que as pessoas trabalham, viajam o tempo todo, não existe isso. E o que eu noto é que as relações que contribuem para o amadurecimento pessoal estão cada vez mais escassas, porque as pessoas têm relacionamentos muito curtos ou nem têm, né? Dentro desse contexto, e cada vez as pessoas estão mais seletivas, né? Para relacionar tem que ser isso, tem que ser aquilo, quando na realidade você tem que estar predisposto a esse amadurecimento, que é você lidar com o que tem de melhor do outro, o que tem de pior também, e crescer junto nesse processo. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que rever essa questão de, tipo assim, não dá, eu falo 3 meses, mas na realidade eu acho que tem que ser um ano. Muito mais. E determinadas pessoas, 2. Mas eles se assustam, sabe? Então a gente vai falando assim, dá 3, eles vão aumentando aos poucos. Porque se você falar mas tem pessoas que não existem sem um relacionamento. Tem esse vazio existencial que precisa do outro. E isso é muito ruim, porque enquanto você precisa do outro, você não ama o outro e não está capacitado para amar. Você está capacitado para precisar do outro. Necessitar não é amor, é dependência. Porque algumas pessoas acham que a Bia está me castigando. Chega lá, a Bia está me castigando. Me proibiu. Eu não proíbo ninguém de nada. Né? Mas assim, é a questão a pessoa tem que dar um tempo para Mas eu posso dizer que eu conheço pessoas que são muito gratas a esse tempo que você deu. Não, eu peço e explico por quê, né? Coloco qual é o objetivo disso. Porque o objetivo disso é criar a única relação afetiva que é eterna, que é você com você mesmo. É verdade. Né? Se a pessoa não tiver esse romance consigo mesmo muito bem resolvido, ela nunca vai ter uma relação bacana com o outro. Né? Porque assim, se eu tenho uma relação bacana comigo, eu reflito isso na minha relação com o outro. Né? Se eu sou generosa comigo, se eu sou compreensiva, se eu sou aconchegante comigo, se eu fico bem comigo, eu vou ter esse carinho todo com o outro. Então, essa compulsão de você estar matando o tempo, preenchendo o tempo, colocando pessoas e objetos, porque às vezes é objeto, é a compra, objetos ou relações ou qualquer coisa compulsiva, né? Nesse negócio eu tenho que preencher isso, é muito ruim, porque você não está preenchendo nada. Para a gente ir fechando, Bia, o tempo para quem está recebendo me dá um tempo, Bia. Eu acho como que essa pessoa, como que ela tem que se comportar, como lidar com isso? Porque é uma sensação de rejeição também, né? Sim, mas a rejeição se faz quando o outro realmente pede um tempo já com indícios de que está saindo da relação, que está traindo, que está querendo trair. Então, soa como rejeição. Quando existe essa questão do tempo, que é o tempo daquela pessoa que está pedindo e o tempo do outro também, se botando na condição de que o outro também tem o direito de sair e olhar essa relação de fora, é diferente. É claro que isso requer um amadurecimento, que é raro hoje, mas existe. É aquela coisa do pequeno
afastamento. Às vezes, quantas pessoas precisam se afastar ou perder? Infelizmente, as pessoas detectam a importância desse afastamento, do tempo e do espaço para ver o outro quando perdem.